interromper, né, que aconteceu. Mas o que acontece é o seguinte, o livre-arbítrio estoico, que é da onde vem o sentimento compatibilista que vocês defendem, era, na verdade, o seguinte, era um livre-arbítrio que, no meu ponto de vista, não era livre de verdade. A pessoa era livre para fazer o que estava destinado. É como um cachorro, eles usavam essa expressão, é como um cachorro amarrado numa carroça, que tem a liberdade de seguir a carroça ou ser arrastado por ela. Então, é assim que eles acreditavam no livre-arbítrio. Era uma coisa restrita e limitada a um determinado escopo pré-estabelecido pelo destino. Sim, isso os estoicos do século V a.C., né? Porque depois nós tivemos Lúcio, tivemos Epiteto, tivemos outros estoicos da época cristã, que começaram a falar sobre a questão da independência da vontade. Então, foi decidido que o livre-arbítrio ele não era contra o determinismo ou contra todo tipo de necessidade. Veja bem, algumas necessidades seriam contra o livre-arbítrio, mas não todo tipo de necessidade seria contra o livre-arbítrio. Existiu um estoico, igualmente estoico, que um dia chegou e falou assim, rapaz, olha o seguinte, se o negócio for determinado, então livre-arbítrio não existe. Logo, Deus determina umas coisas e não determina outras. O nome desse indivíduo é chamado Epicuro. Epicuro, já na época, 5 séculos antes de Cristo, ele falou o seguinte, Deus determina umas coisas, não determina outras, porque senão o homem não pode ser culpado. Só que é o seguinte, eu não vejo Natan Rufino nunca citar Epicuro, por exemplo, como fonte da origem, como a origem da crença dele. Né? Mas se há uma semelhança entre o calvinista e o gnóstico e o estoico, logo é porque ele recebeu isso do estoico. Então nós temos três situações aqui. Um determinismo que anula totalmente a natureza da coisa, que seria o fatalismo. Isso nós reformados também negamos. A segunda, um determinismo que não anula o livre-arbítrio. Tudo é determinado, mas o livre-arbítrio também existe. Isso é a nossa crença. É o compatibilismo. A crença é o compatibilismo, a crença calvinista. A terceira é a crença de que algumas coisas são determinadas, outras não são determinadas. Porque aquela parte que o homem tem um livre-arbítrio não pode ser determinada por Deus. E o que eu vou demonstrar aqui nesse texto é que é justamente esse do meio que eu falei, que é o compatibilismo, ou seja, de que o determinismo não anula o livre-arbítrio, eles dois caminham juntos, é que era defendido pelos pais da igreja. Não o que o senhor Natan Rufino está falando. Então vamos lá. Eu acho melhor, Torinho, tu parar um pouquinho, respirar e eu falar também, né? Não, você pode falar. É porque eu fiz aqui a introdução só para mostrar que existem de interpelar e diversos falar, tipos de até porque todas as vezes que você interpela, ele deixa você falar. Então você pode aproveita o momento então, e vai falando. Eu vou aproveitar depois, vai. Eu entro no meio quando eu vejo que uma das partes não deixa o outro falar, e aí a gente reage. Mas quando um deixa o outro falar, tá tranquilo. Vocês estão naturalmente, podem interpelar um ao outro. Então, ó, um ponto importante aqui. Ó. 150 depois de Cristo, veja bem, no século II, ali, existia um pai da igreja chamado Minúcio Félix. Minúcio, ele é convidado para mediar, é o Fabiano da época lá, né? Pastor Fabiano da época. Foi convidado para mediar um debate entre Otávio, que era um cristão, e Cecílio, que era um pagão. Então, Otávio, ele cita filósofos históricos a seu favor. Isso é uma coisa muito interessante. E ele recebe a seguinte acusação de Cecílio. Veja bem, olha só o que Cecílio está acusando Otávio. Ele diz o seguinte: já mostrei e não me esforço mais para provar que eles próprios são injustos. Embora, mesmo que eu os admitisse como justos, ainda assim, seu acordo também concorda com as opiniões de muitos, que a culpa e a inocência são atribuídas pelo destino. Isso aqui é uma acusação que Cecílio está fazendo, é o pagão que está fazendo essa acusação. Pois tudo o que fazemos, como alguns atribuem ao destino, você se refere a Deus. Assim, é de acordo com sua seita, acreditar que os homens querem, não por sua própria vontade, mas como eleitos para querer. Portanto, você finge um juiz iníquo que pune nos homens não sua vontade, mas o seu destino. Todas essas invenções de crença doentia e vãs fontes do conforto, com os quais os poetas enganadores brincaram na doçura de seus versos, vocês vergonhosamente remodelaram acreditando sem dúvida ser de seu Deus. Note que até os termos são os mesmos termos usados pelo reverendo Natan Rufino. Só que aqui é o pagão que está acusando o cristão. Está acusando o cristão porque o cristão era determinista.
E veja bem, o que é que Cecílio responde? Ele não está acusando o cristão porque ele era determinista. O pagão está acusando como se fosse, porque ele acha que como se fosse, ele acha que é. Sem Exatamente. motivo nenhum. Ele só pegou isso aí, tirou da cartola e acusou sem motivo nenhum. Pastor Natan. Não, pera, deixa eu só dar a resposta de Cecílio. Torinho fala demais, não fala Não, não, mas eu vou deixar o senhor falar, me desculpe. É porque eu quero realmente que fique claro isso daqui. Porque eu vou pedindo perdão já antecipadamente. Cecílio, quando ele responde, ele não vai dizer assim, não, Deus não determina tudo. Porque nós temos livre-arbítrio e Deus determina somente uma parte. Olha, atentai bem para a resposta de Cecílio. Atentai. Deus não cuida apenas do mundo universal, mas também de suas partes individuais. Que pelo decreto do Deus único, todas as coisas são governadas, é provado pela ilustração dos impérios terrestres. Ele ordena tudo. Todo mundo sabe que ordenar é decretar, né? Do latim, de ordine. Depende. Né? Pode ser colocar em ordem também. Que é decretar. Colocar em ordem. Está mais relacionado ao conceito de providência, viu, Torinho? Mas continue. Não, tanto é que o Calvino diz o seguinte, né? Que Deus ordena a queda. Ordenar porque é de ordenar, de ordine. É outra coisa já. Né? Mas tudo bem. Ele ordena tudo. Seja o que for. Por uma palavra, organiza por sua sabedoria. O destino não é nada, exceto na medida em que o destino é Deus. Aí ele diz, a mente do homem é livre e, portanto, também o é sua ação. Note como ele afirma as duas coisas. Ele afirma tanto o destino, como afirma a liberdade. Eu vou deixar o reverendo Natan Rufino falar. O Espírito Santo agradece. Mas nós temos aqui uma quantidade... Aqui tem 33 páginas. São 33 páginas aqui tu já de mostrou referências. teu ponto. Já. Tá, ok, vai, continue, reverendo. Ô, Cláudio, desculpe. por gentileza, coloca aí na tela aquele site que eu falei. Eu vi que você colocou, ficou bem bonito na hora. Coloca novamente. O Torinho acabou de citar. Clica em patrística ali, por favor, Cláudio. Do lado esquerdo tem um menu, você vai ver que tem uma opção chamada patrística. Clica aí. Nessa patrística, aliás... Aqui mesmo na patrística você vai ver que tem vários nomes e tem inclusive o livro o nome do livro é Otávio de Minúcio Félix. Você pode depois ler todas as citações que estão lá. E acima, na seção anterior, na parte de artigos, Cláudio, volta aí para cima, ó. Você vai ver que ali tem Minúcio Félix escrito em algum lugar, né? Em algum lugar aí tem. Eu estou dizendo isso porque as pessoas vão querer conferir a passagem que o Torinho citou, então eu coloquei todas as passagens, tá aí, Otávio de Minúcio Félix. Eu coloquei todas as passagens, coloquei todos os contextos e as explicações do livro. Na verdade, quando você pega assim uma frase como essa, como o Torinho fez, fora do contexto, fica parecendo que o que ele disse tem sentido. Mas você vai ver que no fundo, obrigado, viu, Cláudio? Pode voltar aqui para mim. Se você observar bem, no fundo, o pagão, ele estava confuso porque ele era externo às nuances internas do cristianismo. O cristianismo não era uma coisa monolítica, era formado por diversos segmentos diversos, inclusive marginais e heréticos como os gnósticos. Eles eram considerados cristãos. Uma pessoa que olhava de fora não conseguia distinguir uma coisa da outra. Então, quando o Cecílio chega fazendo a acusação, ele está acusando os cristãos a partir do seu ponto de vista. Isso não quer dizer que os cristãos diziam isso. Então ele faz essa acusação toda que o Torinho leu e etc e tal. Mas é a mesma coisa que outra pessoa exatamente igual a ele já tinha feito antes. Que no caso é o próprio Celso, que vai ser combatido por Orígenes no livro contra Celso. Celso ele fazia acusações dos cristãos citando coisas da seita Ofita. Uma seita, né, baseada na primeira graça manifesta no mundo através da serpente. Por isso o nome Ofitas, que é a palavra grega para serpente, de onde vem inclusive a nossa palavra em português para soro antiofídico, né? Então, Celso fez exatamente a mesma coisa e você vai ver um paralelo na abordagem de Celso com a abordagem de Cecílio para com os cristãos, sem distinguir que na verdade não era o pensamento ortodoxo dos cristãos. E aí, quando Otávio começa a falar, e Minúcio vai registrar muito bem toda a sua fala, e ele vai discorrer, e eu deixei aí a lista de todas as frases onde ele demonstra que o pensamento dele não é como o Torinho supõe que seja, inclusive a parte que ele mencionou, que se encontra aí no capítulo 36, quando ele diz, o Torinho leu até um ponto, eu vou ler um pouco mais, só para que vocês observem o que é que realmente ele diz, né? Ele diz assim, respondendo, são as palavras de Torinho, pelo menos a parte inicial. Ele continua, ninguém se console nem se desculpe pelo que acontece por causa do destino. Ainda que o que acontece seja da disposição da fortuna, a mente é livre e, por isso,
ela é julgada, por isso é julgada a ação do homem. Pois o que mais é o destino, senão aquilo que Deus falou a respeito de cada um de nós. Ele que pode prever nossa constituição, determinou. Ele previu e determinou também os destinos para nós de acordo com os méritos e as qualidades de cada indivíduo. Assim, no nosso caso, não é a estrela sob a qual nascemos que é punida, mas a natureza particular da nossa disposição que é censurada. É o resto da leitura que o Torinho não fez. O próprio texto que ele está usando para supostamente mostrar que, sei lá, tinha predestinismo, ou que o pessoal estava acusando os cristãos de determinismo, porque era isso que eles pregavam. Não, não é isso que eles pregavam. Acusaram Jesus de ser bebedor de vinho alcoólico e de ter demônio. Significa que porque acusaram isso é verdade? Não é. Você tem que olhar o contexto e observar o que realmente o texto fala, né? Não, mas eu não disse, reverendo, que Cecílio, que o pagão estava certo, não. Eu disse que ele tinha uma visão errada do cristianismo. Exatamente, porque foi isso que eu disse. Confundiu as coisas, mas ele não tirou aquilo da cartola. E o próprio Cecílio, ele não faz questão de dizer assim, olha, Deus não determina algumas coisas, não. Agora, na suposição, veja bem, na suposição que não está no texto, de que liberdade é a ausência de qualquer determinação, aí na hora que ele fala em livre-arbítrio, o reverendo já diz, não, ele está falando aqui que o homem é livre, então ele automaticamente está dizendo que não é determinado. E aí o que eu estou dizendo é que ele não faz essa tensão. Ele faz. Ele afirma as duas coisas. Você leu o livro todo de Minutos Li o Velhos? livro todo. Rapaz, eu acho que tu tem que voltar com carinho, dá uma olhadinha, dá uma olhada depois nesse site, né? Eu sei que você é um pesquisador, um estudioso, é interessado. Dá uma olhadinha de novo nesse site. Pega pelo menos as passagens que eu separei. Eu peguei passagens de todos os parágrafos que eu considerei relevantes. Você vai ver que ele é totalmente contrário à ideia de determinação, de decreto. Até aquele texto lá que você citou. Mas o texto aqui não diz isso, reverendo. Diz, Tourinho. Desculpa, eu vou discordar do senhor. Tudo bem. Vou discordar do senhor. Então, tudo bem. Não tem problema. Estamos no impasse. E essa é a razão pela qual eu fiz esse site. Porque eu sei que num debate como esse, pessoas que vêm de perspectivas diferentes vão discordar sempre. O objetivo aqui é esse. A gente não está tomando uma santa ceia. É que essa leitura que ele fez parece ser o determinismo, sim. A leitura que ele acabou de fazer... Não, é o contrário. Porque quando ele fala sobre Deus determinar o destino, diferentemente do que Cecílio pensou, Cecílio, depois vocês olham com calma, até mesmo no site, no texto, você vai ver que Cecílio chamava de destino o que a pessoa estava vivendo no presente. Ou seja, algo anterior ao meu nascimento me destinou para ser o que eu sou e fazer o que eu faço. Diferentemente de Cecílio, quando Otávio vai fazer a resposta, o que é que ele faz? Ele chama de destino o futuro como consequência das nossas ações. Ou seja, Deus determina, de fato, a punição devida segundo os méritos e as disposições individuais de cada um. Ou seja, a forma de tratar sobre destino, o conceito de destino, para Cecílio é o presente, por causa de alguma coisa anterior. A forma do cristão ortodoxo falar de destino é o resultado das escolhas que nós fizemos. Reverendo, eu vou discordar, porque ele começa o texto, aí tem que fazer uma diferenciação entre a providência a respeito de tudo que é feito e aquela predestinação escatológica, que é justamente o que você vai pagar de acordo com os atos que você fez. Então são duas coisas. Em uma hora, eu estou lendo aqui a respeito da providência sobre tudo, ou seja, quando ele fala que pelo decreto do Deus único, todas as coisas são governadas de fato. É provado pela ilustração dos impérios terrestres. Ele diz, ele ordena tudo e ainda diz, não só as coisas universais, mas também as particulares. Eu vou lembrar que eu sugeri que se você olhar com carinho o contexto, isso aí está falando mais da providência, né? Essa lei universal divina que estabelece o funcionamento ordenado das coisas, do que um decreto individual para pessoas que vão ser salvas ou perdidas ou qualquer particularidade, como se houvesse um microgerenciamento divino da nossa vida. Então, só que há um problema aí, reverendo, porque quando a pessoa diz que tudo é ordenado, ele não está dizendo que existe alguma coisa que não for ordenada, é o contrário. Aí a pessoa vai pensar assim, não, mas é porque ele está dizendo que tudo aqui é ordenado. Mas aquilo que ele previu lá no futuro do livre-arbítrio humano, não, aquilo ali não é ordenado, não, ele só está vendo. Tourinho, tá entendendo? É interpretativo. Não é pelo menos assim. Eu sei que você... Digamos que ele tenha dito isso. Não, no mínimo ele está sendo contraditório. Não, tudo bem. No mínimo. Tudo é ordenado, etc e tal, sem deixar nada de fora. Então vamos supor que Deus seja soberano não dentro dos ditames conceituais calvinistas. Deus pode escolher ser soberano como ele quiser, certo? Vamos supor isso, que Deus possa, como se ele pudesse, né, ser soberano do jeito que ele quer ser, e não de acordo com a minha conceituação teológica.
Se Deus, sendo soberano, né, não do jeito que eu quero que ele seja, mas do jeito que ele decidiu, já que soberano é ele, ele poderia criar um ser capaz de até desobedecê-lo? Ele poderia criar um ser capaz de ser livre a ponto de não acreditar que ele existe? Isso diminuiria a grandeza de Deus ou a deixaria ainda mais excelente? Porque esse é o ponto. O fato de Deus ter ordenado todas as coisas não significa que ele está microgerenciando os acontecimentos, mas que ele decide como as coisas funcionam, até onde ele vai, quais são os limites e qual é o teor desta liberdade humana. É isso que eu estou dizendo. É porque se Deus predestina alguns, como é que fica a acusação do determinismo rígido? Então, o que nós defendemos é que o determinismo, ele não anula a liberdade humana justamente porque ele move a criatura de acordo com a natureza que já lhe é própria. Isso é coisa do estoicismo. Não, beleza, eu estou explicando mas você aqui concorda que é do estoicismo? Exatamente isso. Inclusive, sim, não, na verdade, assim... Tinha um exemplo que eles usavam realmente, o paralelo e o cone. Há uma semelhança aí. Eu não sei se você conhece. Há uma semelhança. Torinho. Há uma semelhança. Você conhece a parábola do cone e do cilindro? Só que, assim, eu não vejo problema em ser de origem estoica, não, tá? E a gente pode, inclusive, trabalhar sobre isso também aqui. Beleza. Tá, ok? Eu gostaria de tratar só mais um textinho aqui, reverendo, só mais um, tá? De Clemente de Roma. Clemente de Roma, aquele que o senhor diz aqui no seu livro, que foi discípulo do apóstolo Paulo e que era camarada do apóstolo Paulo, né? Segundo aqui o seu livro. Você não acredita nisso, não? Assim, eu não faço questão, porque, na verdade, há debate sobre isso, se é ou se não é. Mas, sendo, eu acho que é melhor para mim ainda. Na verdade, Pastor Torinho, a doutrina da eleição, ela não cria um tipo de grupo de pessoas exclusivas que são semelhantes aos iluminados do gnosticismo? Então, isso aqui é uma coisa que é importante a gente falar. Por exemplo, agora ele citou Basílides. Basílides, ele acreditava na existência de 364 deuses. 65. Pelo menos no site que eu li aqui, na enciclopédia, era 364 deuses. Ele está dizendo que isso é calvinismo. Ou seja, não foi isso que eu disse. Não, presta atenção. Você tem um Deus supremo. Agora veja bem agora onde. Eu não disse isso. Implicitamente isso eu disse, sabe por quê? Porque eu vou lhe dizer aqui, ó, presta atenção. Não. Os teus colegas ali sabem que eu não disse isso. Não, presta atenção, deixa eu explicar. Por consequência sabe por quê? Porque o Deus Supremo, ele faz uma criação, e aquele Deus que é o mais baixinho, ele cria outra coisa. Então você tem duas naturezas, duas espécies de homem. É como se você tivesse um homem Homo sapiens e um homem Neandertal, vamos dizer assim. Eram dois tipos de pessoas diferentes. Uma criada pelo outro Deus. E você sabe por que os gnósticos, eles tinham esse dualismo, todos eles, até Mani, para defender a seguinte questão. Do Deus bom não pode estar no domínio dos atos pecaminosos. Não pode estar no mal. Então você tinha um Deus bom que só criava aquilo que era bom. E aquilo que era mal, para não dizer que o mal estava debaixo do domínio de Deus, eles criavam um outro Deus, porque está tudo para aquele outro Deus. Quem é que afirma isso, pastor Fabiano? Senão muitos dos adversários dos calvinistas, que diz que o mal é porque Deus ele se ausenta e aí ele fica olhando ali de longe para ver o mal acontecer. Né? Ou seja, ele deixa que o mal esteja à parte da determinação dele. Isso é gnosticismo. Por quê? Porque o mal, ele passa a ser uma substância. Ele passa a ser algo criado. E é justamente essa aí que é o grande contraponto. O mal não é uma criação, é uma aberração do bem que Deus criou. Não, beleza, mas a questão é que os gnósticos pensavam que era uma coisa criada. Os gnósticos pensavam que era uma coisa criada, sim. Não, calma. Mani não acreditava em duas questões rivais. Mani não é a evolução dos gnósticos. Torinho, mas calma. A crença, por exemplo, dos maniqueístas, que era um segmento do gnosticismo, eles acreditavam que as substâncias boas e más, o reino da luz e o reino das trevas, eram igualmente eternas. Nenhuma era criada. Então, o mal, ele não teria sido criado. Ele já existia tanto quanto Deus. Era esse o conceito, na verdade, do gnosticismo de viés maniqueísta. E o que se dizia, no caso do maniqueísmo especificamente, né? Eles diziam o seguinte, que havia almas boas e havia almas más. As almas boas eram aquelas que eram consideradas como partículas de luz, que vinham da cidade de Deus, da cidade da luz, e elas estavam presas neste mundo mal, que tinha a característica majoritária do mal, eterno, tanto quanto Deus, e precisavam ser libertas. E nem todas seriam, porque Deus não salvaria todas as almas, apenas as dignas e as boas que vieram do reino da luz para voltarem para lá. Então, essa era, na verdade, a visão maniqueísta, né? Sim. Só que aí, o senhor não falou da questão do mal. Eu posso falar. Porque tanto Mani como os gnósticos,
a solução maniqueísta. Basta você colocar em qualquer site. Mas você pode procurar a Enciclopédia Britânica, você pode procurar a Enciclopédia de Stanford, que é muito boa na área de filosofia. Você bote lá, maniqueísmo. Ou então Teodiceia. Todo texto de Teodiceia aparece Mani. Por quê? A solução de Mani, assim como dos gnósticos anteriores a eles, era justamente preservar o caráter de Deus. Eles diziam, não, Deus não pode decretar o pecado. Por quê? Porque ele é bom, e do bom não vem o mal. E é justamente esse, tem um debate desse entre Agostinho e Pelágio, sobre essa questão, em que ele prova que Pelágio sim é que era o maniqueísta. Pelágio sim que era o gnóstico. Porque ele tira aquilo que é, ele acha que como do bom não pode vir o mal, então ele precisa que esse mal seja uma substância separada. É por consequência. Veja bem, eu não estou dizendo que se acredita em dois deuses. Há vários motivos, na verdade, para pensar que o pensamento contrário de Agostinho é que é gnóstico. Principalmente sobre a questão da liberdade da vontade. Não, Torinho. Entendeu? Ó, se você quer ver um debate realmente válido relacionado a Mani, porque existiram vários proponentes. Valentino, Basílides, Marcião, Bardesanes, Mani. A maioria deles rejeitava o Deus do Antigo Testamento, né? Sim. Porque ele era o Deus mau, né? Exatamente. Então, por quê? E aí eles adoravam o Deus bom. Não era isso? Deixa eu falar. Não era isso? Presta atenção. Calma. Você está parcialmente correto, Torinho. Mani, ele teve um debate extenso e longo com uma personalidade cristã na antiguidade chamada Arquelau. Eu acho que esse é o texto que você tem que ler para entender a cabeça de Mani e o que uma pessoa que estava viva na mesma época que ele, contemporâneo dele, tinha a dizer sobre os seus pensamentos. O debate, inclusive, está aí no site, tá? Para quem está me ouvindo. Isso é um presente meu para vocês. Eu preparei tudo isso em homenagem a Tourinho, justamente para que, quando vocês assistissem o site, vocês dissessem, ou assistissem o debate, vocês dissessem, puxa, eu queria pesquisar mais sobre isso. Vou comprar o livro do Natan. Não precisa comprar meu livro. Acesse o site, é de graça, é um presente. Procura lá na patrística o nome Arquelau. Lá tem todo esse debate entre Arquelau e Mani e ele vai defender de forma brilhante o livre-arbítrio que você chama de libertário. É exatamente a defesa de Arquelau contrapondo-se às colocações de Mani. Esse livre-arbítrio defendido pelos pais da igreja, antes de Agostinho, é exatamente o mesmo que eu estou sugerindo que é a ortodoxia cristã hoje aqui. Você ia citar Clemente? Você ia falar alguma coisa aí contra mim? Sim. Clemente de Roma, lá na primeira carta aos Coríntios, seção 27, ele vai dizer o seguinte: quem lhe perguntará, que fizeste? Ou quem resistirá ao poder de sua força? Isso ele está se referindo a Deus, né? Ele fará tudo o que quiser e como quiser, e nada passará daquilo que foi por ele decretado. Tudo é presente para ele e nada escapa à sua vontade. Note que Clemente de Roma, obviamente, ele defendia a liberdade humana, mas ele também defendia que tudo estava decretado, porque nada escapava à vontade de Deus, nada passará daquilo que foi por ele decretado. É o capítulo 27, Torinho? Capítulo 27, tá. de Clemente 4, de Roma, primeira carta aos Coríntios. Sim, do 4 em diante, né? Tá, vá, continue. Isso. Então note que ele não pensa assim que, porque eu estou dizendo que tudo foi ordenado, que tudo foi decretado, que nada passa da vontade de Deus, o ser humano não é livre. Há aí um compatibilismo. E eu gostaria de fazer de perguntar para o senhor aqui uma questão, né? Já que nós estamos falando de Clemente de Roma, no livro do senhor... Você quer falar das pseudo-clementinas? Eu gostaria de falar. Faça logo a pergunta, eu quero falar também. Quer dizer assim, veja bem, na página 88 e página 90 do seu livro, o senhor cita as homilias e reconhecimentos clementinos diversas vezes. Sim, claro. Diversas vezes, né? Esses textos, segundo Bart Ehrman, eram textos judaicos cristãos antipaulinos. Dos ebionitas. Dos ebionitas. Que tinham o apóstolo Paulo como um herege. Simão o Mago. E eles também adotavam como sagrado o livro de Elquisai, que é um livro gnóstico. Sim. E aí o senhor citou as homilias clementinas. Sim. O senhor disse que era de Clemente de Roma. Não, eu acho que você não observou a nota, né? O senhor afirmou... Você viu a nota explicativa ou não? Vamos lá, deixa eu ver aqui se eu acho a nota. Eu sei o que você quer falar, deixa eu responder então. Não, eu sei, mas eu quero saber onde é que está a nota, porque o senhor fala claramente aqui no seu texto, a página... Eu tô aqui, olha para mim, deixa eu falar. Na página... Olha, não, mas eu gostaria aqui de tratar diretamente com o seu texto aqui.
já que eu não sei, veja bem, se o senhor se retratou disso daqui... Não, eu não me retratei, você não entendeu. Se você quiser que eu explique, eu falo. Se você quer ler meu livro, você pode ler em casa, mas olha pra mim, deixa eu falar. Sim, deixa eu falar. O que acontece é o seguinte, Clemente Romano, que é citado por Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 3, é majoritariamente acreditado como sendo ele mesmo, inclusive esse que escreveu 1 Coríntios, que você mencionou. Na verdade, até certo ponto da história da igreja, até 2 Clemente era considerada como sendo dele, a segunda carta aos Coríntios. Depois, através de algumas análises e tal, ela caiu desse status, né? Mas o problema em se falar das pseudo-clementinas é não levar em consideração a história completa a respeito do assunto. Porque, embora a partir do século IV elas já tenham sido colocadas em dúvida, como não tendo sido escritas por ele, havia também uma consideração de que havia material ali original, correto, que havia sido corrompido. Há 2 momentos, por exemplo, na antiguidade, feitos de comentários feitos a respeito das pseudo-clementinas. Um deles é feito por Epifânio de Salamina, no livro Panarion. Ele menciona as pseudo-clementinas dizendo que os ebionitas tinham corrompido, ainda que houvesse deixado as passagens genuínas. Isso é Epifânio de Salamina que faz. Depois, o meu xará, Rufino, de Aquileia, ele vai falar praticamente a mesma coisa nos seus termos, no prefácio da sua tradução para o latim. Ele diz, olha, eu recebi 10 códices das pseudo-clementinas, eu vi muito material espúrio que não é condizente com a sã fé cristã, e eu resolvi tirá-las do texto, tentando deixar apenas as passagens genuínas. Ou seja, expressões semelhantes de pessoas diferentes falando a respeito das pseudo-clementinas na antiguidade. Só que, porém, atualmente nós temos um especialista que se chama F. Stanley Jones, que eu não sei se você conhece, mas o F. Stanley Jones, ele é especializado em pseudo-clementinas. Ele diz, não sou eu que estou dizendo, eu não tenho nem cacife para poder falar sobre isso, mas ele diz que acredita, pelo que ele pesquisa, e ele coloca isso num livro dedicado unicamente a defender essa tese, de que existia um prototexto ortodoxo produzido talvez por Clemente, ou por uma tradição oral clementina, ou deixado por uma tradição apostólica, que foi corrompido pelos ebionitas, que se valiam do nome dele, dando autoridade ao texto para validar as suas ideias. E ele começa a mencionar várias questões do porquê ele acredita assim. Então, assim, tudo bem, eu sei que existe a polêmica, eu sei que existe a questão de ter sido taxadas como pseudas, não ter sido verdadeiras, mas a gente tem que lembrar que o termo técnico pseudoepígrafa não significa necessariamente que são deturpações conscientes com o objetivo de enganar, não, às vezes é só para dizer o seguinte, a gente não sabe quem é o autor. A gente não sabe por que a tradição cristã atribuiu tal livro a tal pessoa. Então existe uma incógnita ali. No caso das pseudo-clementinas, porque cada texto tem a sua história, tem a sua identidade, tem o seu CPF, tem o seu RG, você não pode generalizar. No caso das pseudo-clementinas, existe todo esse aparato, toda essa questão histórica, todo esse estudo que eu acho que tem que ser considerada com carinho. E para quem quiser saber, as referências todas, toda referência inclusive bibliográfica, está no site que eu preparei em homenagem ao Torinho, que se encontra aí na internet gratuitamente para vocês, debate.natanrufino.com.br. Basta você ir lá em Clemente Romano. Você pode me mostrar no livro que está a nota, que o senhor disse que essas cartas não são de Clemente? Não, eu originais, não disse que não são. Porque não tem autor no mundo. Eu não disse. Mas o senhor disse que é dele. Não, eu não disse no que. No texto o senhor disse que é dele. Eu disse que são atribuídas não, a Clemente. O senhor disse que é dele, o senhor entra em contato, veja bem, o senhor coloca em contato ele com o apóstolo Paulo, aí depois usa um texto dos ebionitas, que seriam inimigos do apóstolo Paulo. Não. Inclusive... Eu acabei de explicar. Tu entendeu o que eu falei? Entendi, mas esses textos eles são atribuídos a ebionitas. O senhor está falando que tem um especialista no mundo de 350 mil. Eu citei Epifânio de Salamina. Não, aí eu citei Rufino. O senhor citou o que pensava na antiguidade. Nós estamos falando de crítica textual moderna. Sim, entendeu? Aí o senhor citou um autor. Jones. Só que esse autor que o senhor citou, ele não diz que esse texto era de Clemente. Ô, Torinho. Ele apenas diz que há partes ali naquele texto ortodoxo, e eu concordo. Certo, eu concordo então, que há parte naquele quem texto vai ortodoxo. decidir qual é a parte ortodoxa, Torinho? Quem vai decidir? A questão, reverendo. Não, me responde. A questão... Não, aí é quem lê. Então aí pronto. Esse texto... Presta atenção. Tem textos que não são autênticos. Reverendo, não é porque o texto ele é antigo,
antigo que ele é um texto de pai da igreja. Não é Texto isso de que eu pai tô da falando, igreja, não. daqueles que preservaram a ortodoxia. O- Esse texto aqui, agora veja bem, o senhor está usando textos que foram amplamente usados por pessoas gnósticas para acusar Não, Agostinho. os ebionitas eles não eram gnósticos. Além disso... Eles usavam o livro de Alquizai, que eram gnósticos, e eles não compartilhavam não muitas importa, doutrinas Torinho. gnósticas. Você tem Não, mas- inteligência suficiente Certo, para mas conseguir veja- discernir. mas veja Se eu bem. fizer uma citação da Dilma dizendo Veja- o homem é mas deixa- livre e mas- ele pode ir para lá ou ir para cá, igual como ele explicou, vai para lá, vem para cá. Eu tô Mas concordando com tudo que ela falou. deixa ele perguntar, uma semelhança entre os calvinistas e os gnósticos prova que eles vieram do gnóstico. Não, agora, não é o cara- semelhança. Agora, Você um ainda não indivíduo que entendeu. usa um livro gnóstico como Você guia, ainda- esse aí não é gnóstico, Você não. ainda não entendeu. Eu não disse semelhança. Eu disse as exatas mesmas palavras. Eu não disse semelhança. Negativo. Eu não Pois então disse vamos para os semelhança. textos. Claro. Vamos para os textos? Vamos. O nosso horário já está indo embora.